Pois bem, 9h16 está no ar mais uma edição do nosso Renascer Cultural deste sabadão, né? Finalzão de semana na área e feriado também, né? Prolongado aí pra muita gente. Pra nós não, né, Célio Antônio? É trabalho aí quase domingo, né? 3 de maio de 2025. Eu sou Fabrício Augusto e vamos nessa com o nosso Renascer Cultural. Sempre aquele bate-papo legal entre amigos, entre convidados especiais, personalidades aqui de Inhaúma e de toda a região. Para você participar é fácil, pelo nosso WhatsApp e telefone também, 319-9697-3131, redes sociais Rádio Renascer FM no Instagram e no Facebook, e tem as minhas redes sociais também, quem quiser seguir, acompanhar aí o meu trabalho, Facebook, X e Instagram, todos lá, Fabrício Augusto ou Power Web Rádio. E lembrando que essa entrevista aqui com a nossa convidada Patrícia está sendo gravada e vai estar disponibilizada aí no YouTube, né, no canal do YouTube da Rádio Renascer FM. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha o sininho também aí, clique no sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos no YouTube e também na primeira página do site da Renascer FM, www.radiorenascerinhauma.com.br. Estará essa entrevista também disponibilizada para você assistir quando e onde quiser, certo? Para me ajudar nesse programa, ele, o amigo de todas as horas, Célio Antônio. Bom dia, Célio. Bom dia, Fabrício Augusto. Bom dia, ouvintes da Renascer FM 87.9, né? O ouvinte mais lindo, mais maravilhoso do rádio brasileiro. Tá com a gente, né? 87.9. Bom dia, Patrícia, nossa ilustre convidada. Tá tranquilo, Célio Antônio? Tranquilo, Fabrício. Tomou uma ontem ou não? Não, ontem não. Ficou de boa ontem? Ontem eu terminei o programa aqui, voltei para minha humilde residência, né? Eu estou igual o Kiko do Chaves, estou convalescente, não posso tomar cerveja, estou gripado, né? Então, eu acho que hoje pode, né? Eu tô achando que essa gripe sua tá passando para mim, Fabrício. Não tá queria pegar ela emprestada, mas acabei pegando, né? Infelizmente não tem jeito. E a friagem da madrugada, rapaz. É só mudar a temperatura, o locutor sofre. É desse jeito, né? Redes sociais do Célio Antônio? Célio Ramos, né? Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, sinal de fumaça, batida de tambor, pensamento. É só pensar que o homem tá aí, né? A gente está aí porque deve e é. É isso aí. Já recorde de audiência aqui na internet. Já na expectativa de muitos ouvintes aqui de Inhaúma e região, a gente na internet tem noção, mas no FM a gente não tem noção nenhuma de quantas pessoas estão ouvindo. Mas na internet já está bombando aqui no nosso site, nos aplicativos de web rádio e também nos players espalhados aí em todo o Brasil. Hoje recebendo aqui a Patrícia, vereadora, presidente da Câmara, primeira-dama, né? Bom dia, né? E professora, né? E isso também, não pode esquecer da professora também. Patrícia, bom dia para você, bem-vinda à Rádio Renascer FM. Bom dia, Fabrício, bom dia, Célio Antônio, a todos aqui da Rádio Renascer, bom dia a toda a comunidade de Inhaúma. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, agradeço muito o convite e me coloco aí à disposição para a entrevista. A gente que agradece, né? Depois aí de algumas semanas de negociações, né? Agora a agenda deu certinho. Patrícia, a gente sempre começa com aquele bate-papo descontraído aqui, né, da Renascer, porque não fica aquela coisa maçante da gente ficar falando somente de política. A gente abrange um monte de assuntos, mas já a gente vai falar um pouquinho de política, principalmente da nossa cidade. Mas a gente quer conhecer um pouco mais a Patrícia, professora, mãe, esposa e política também, mas como que surgiu essa ideia da Patrícia? Falou assim, não, eu quero ser vereadora, quero ajudar a cidade de Inhaúma. Como que surgiu essa história? Eu sou, né, Patrícia, professora, vereadora, mãe, e cheguei aqui para a cidade de Inhaúma há 39 anos atrás, né, vim fazer o 6º ano. Na verdade, na época era ainda 5ª série. A escola é a Messias Antônio hoje, mas antigamente era Antônio Olímpio França. Sim. Então cheguei na cidade, fui muito bem recebida. Até a 4ª série eu estudei lá no Riacho do Campo, a saudosa Escola Municipal Mestre Herculano, e vim para Inhaúma e nunca mais saí, né? Então assim, fui muito bem recebida aqui. Vim com o peso de ser caçula de 12 filhos e a única a ter oportunidade de estudar na idade certa,
Porque meus outros irmãos que estudaram depois de casados, depois de estarem trabalhando. Então, assim, a minha trajetória aqui, eu só tenho gratidão à cidade, gratidão a todas as pessoas, aos colegas, desde aquela época, né, que continua ainda, continuamos assim juntos com amizade. E a questão de ser vereadora foi uma coisa muito natural. Não foi uma coisa que eu planejei, que eu tinha sonho, que eu tinha o desejo de ser vereadora, né? As coisas na minha vida sempre aconteceram de forma muito natural. Né? Eu vim estudar aqui, depois eu formei, né, o magistério, e antigamente não tinha esse ensino médio, a gente fazia primeiro, segundo, terceiro ano e depois profissionalizava. Antes a gente fazia o primeiro ano, que era básico, e o segundo ano em diante já era o profissionalizante. Então fiz o magistério. Aos 17 anos, né, formada magistério, comecei a lecionar, né, aqui pela prefeitura de Inhaúma, foi o meu primeiro trabalho. E foi acontecendo naturalmente. Passei no concurso público, foi o segundo concurso público da cidade de Inhaúma, o que eu fui aprovada, e comecei a lecionar. E apaixonada pela profissão até hoje. Então, eu faço questão de dizer que eu sou Patrícia professora, primeiro, depois vereadora. Né? E aí foi acontecendo as coisas. Eu fui vice-diretora da escola estadual. Né? Depois, mais para frente, alguns anos depois, eu fiz o concurso da rede estadual para professora, do 6º ao 9º e do ensino médio. Fui aprovada no concurso público e fui lecionar na escola estadual. Na escola estadual eu fui convidada a ser vice-diretora. Na época era a Rosinha diretora, né? Todo mundo conhece muito bem aí na cidade, né? A dona Rosinha. Então fui vice-diretora da dona Rosinha e ela se aposentou. E aí eu fiquei, né, como diretora, passei por um processo de eleitoral na escola, né, de indicação como diretora. Também achava que tinha outras pessoas mais indicadas para a função de diretora, né, mas aceitei, fiquei como diretora. Da diretoria da escola estadual, eu fui convidada a ser secretária de educação. Então, fui secretária de educação de 2013 a 2016. E aí, no final do mandato, fui convidada a ser candidata a vereadora. E fiquei na dúvida também, vou para esse campo da política, não vou. Aquele frio na barriga, né, de pensar, você aceita, não você aceita. E neguei, falei que não ia, não ia. Um dia eu seria candidato, no outro dia eu pensava melhor não você. Até que decidi realmente, bati o martelo e coloquei meu nome à disposição. E graças a Deus, sou muito grata à comunidade de Inhaúma, né? Fui eleita no primeiro mandato, tentei fazer um trabalho de fiscalização, de legislação mesmo, e fui eleita depois do segundo mandato e estou agora no terceiro mandato de vereadora. Sempre com aquele pensamento, vou mais uma vez, não vou, né? Vamos dar oportunidade para outras pessoas. E assim a gente vai, né, passo a passo e seguindo os preceitos de Deus. Eu acredito que muito, né, na força, no poder de Deus em nossa vida. Eu vejo que as coisas em nossa vida é missão e eu assumo tudo, né, que vem para mim como missão, sem ficar procurando muito, as coisas vêm naturalmente. Em minha vida sempre aconteceu dessa forma. Muito bom. O currículo aí grandioso, né? E no primeiro mandato, né, Patrícia, como que foi o desafio, né? Não entendendo praticamente nada de política. Hoje você já é uma vereadora já experiente, né, no terceiro mandato. Como que foi essa trajetória até chegar nos dias de hoje aí na Câmara Municipal de Inhaúma? Eu tive um primeiro mandato muito difícil, assim, sem a experiência de vereadora, né? Então, assim, foi o início do mandato do ex-prefeito Juninho também. E, assim, logo nos primeiros meses de mandato, nós tivemos vários desafios. A gente percebeu lá na Câmara que a gente cobrava os documentos, as prestações de contas e não chegava.
Então, depois de muito cobrar e perceber, né, já nos primeiros meses do mandato, a gente já percebeu que as coisas não estavam bem. Sim. As coisas não estavam bacanas. A gente iniciou lá, né, com um carnaval em que foi investido recursos exorbitantes comparado aos anos anteriores dos outros prefeitos, em que tinha se gasto no máximo, né, tanto pelo ex-prefeito Zula quanto pelo Murilo, era 130, 140 mil que se investia nessa festa. E de cara foi se investido, né, pelo menos tinham lá as notas fiscais de investimento de mais de 500 mil reais. Nossa, mãe. Então, assim, a gente percebeu que existia abuso já nessa época, não tínhamos prova porque existiam lá notas fiscais. Depois foi realizado um forró e esse carnaval primeiro nos mesmos moldes dos anteriores. Não tinha nada de para justificar valores tão maiores assim. Sim. Logo em seguida houve também no forró, né, houve também abusos que a gente percebeu também nos mesmos moldes, e nos outros anos o máximo que tinha investido nessa festa era 170 mil, e aí foi investido mais de 700 mil. Então a gente tinha que tomar alguma atitude, né? Eu, como iniciante ali, abri uma CPI para investigar, não fui direto para a comissão processante, porque a gente precisava de verificar, estava iniciando, nunca havia ocorrido na cidade nenhuma situação de se abrir uma CPI, né? Era uma novidade para todos, para a assessoria da Câmara, para todos os vereadores, todos nós. Mas aí iniciou esse processo de investigação. Logo em seguida, ele entrou com um processo já de cassação contra a minha pessoa, uma cassação absurda, dizendo que eu tinha me aproveitado da função de secretária para me eleger, que eu não tinha me afastado, sendo que existia ali uma exoneração, né, do meu cargo para candidatar a vereadora. Então, assim, foi em cima de mentiras, de absurdos, mas que me desgastou muito, me desgastou bastante emocionalmente, fisicamente, de todas as maneiras. Eu fui colocada, né, na cidade como uma pessoa que não estava querendo o bem da cidade, que estava querendo atrapalhar, mas graças a Deus, né, com o tempo as pessoas foram entendendo, foram percebendo que lá em 2017 eu já estava na situação, observando o que estava acontecendo e querendo, e naquela época, tanto que foi aberta a CPI, naquela época o meu pensamento não era caçar prefeito, era simplesmente, né, mostrar para ele que ele não podia investir o recurso público de uma maneira errada, porque a gente estaria de cima fiscalizando, né? Então era só mostrar para ele, opa, eu tenho que fazer da forma correta. Sim. Que eu vejo que um bom gestor precisa fazer isso, aproveitar da oposição. Isso. Eu vou aproveitar da oposição, né? Eu vou trazer a sua posição, vou fazer um governo transparente, vou fazer tudo da forma correta, porque tem vereadores me fiscalizando, tem vereadores checando o que está sendo feito. Então, vou fazer da forma correta, vou investir os recursos públicos da forma correta para a cidade progredir. Que a função é essa, né, Patrícia, do vereador? A função é essa. E eu não fujo da minha função, sabe? Como professora, eu tento exercer minha função da melhor maneira, trabalhar bastante para tirar as dificuldades dos alunos. Os meus alunos me conhecem. Eu já estou numa fase aí, né, já de 32 anos de magistério, então eu já dei aula para a filha, para a mãe, para a avó, já estou na fase de aposentar. Como diretora também não fugi das minhas funções, como secretária de educação, então não é como vereadora que eu iria fugir, né, mesmo sabendo que seria desgastante, como foi. Sim. Né, mas Deus me coroou. Quando foi para ir para o segundo mandato, eu fiquei pensando, vou, não vou. Já houve muito desgaste, né? Desgaste também pessoal, profissional. Então, e fiquei na dúvida. Aí comecei a fazer visitas. No meio das visitas, eu pensei, eu tenho que continuar, candidatar mesmo, até para ver. Exato. Né?
E aí eu percebi que minha primeira eleição eu tive 156 votos, na segunda eu tive 318 votos. Foi o maior número de eleitores, assim? A maior votação maior da história? Votação? Não, porque teve o Preto, que ficou com 340 votos. Ah, entendi. Então, o Preto Borracheiro, né, ele se elegeu aí com 340 votos. Eu fui a segunda com 318. Entendi. Mas foi uma votação muito expressiva sim. que me mostrou que realmente eu tinha que continuar, sim. Na política com esse trabalho. Verdade. Muitas coisas, né, do passado da Câmara a gente não ficou sabendo por causa da internet. A internet hoje chegou e mudou a política até mundial, arrisco dizer, porque hoje qualquer coisa que o político faz cai na internet na medida mais rápido possível. E na Câmara aqui de Vereadores foi a mesma coisa. Quando começou as transmissões, né, da Câmara, foi um marco, né, que muita gente não sabia como que funcionava. Muita gente falava, não, ser vereador é bom demais, chega lá dentro, fica lá conversando uns 10 minutinhos e pronto, acabou. Não é assim que funciona, a coisa é mais complicada ainda. E como você citou, Patrícia, que a CPI aqui foi um marco, né, que nunca tinha acontecido, aconteceu outra coisa que foi um marco também, que foi o passo aí para a retirada aí do prefeito, a cassação de Juninho. E a gente viu nos vídeos, nas reuniões. Mas como foi esses bastidores da sua parte, se você puder falar a respeito, como que foi desgastante também, imagino, né? Você ficar no dia a dia, você vendo todos os relatórios e chegar na frente de todo mundo e fazer aquelas reuniões que eu acompanhei todas. Muita coragem, né, Fabrício? Muita coragem, Patrícia, até pelo que tinha acontecido com ela anos anteriores. Exatamente. Retornar a Exato. Muita coragem. Muita coragem. Como que foi esse dia a dia até chegar nessa cassação, que foi um marco, né? Vai ficar na história de Inhalma, né? Sim. Realmente é um trabalho muito desgastante, né? Foi um trabalho bastante desgastante. Como eu disse antes, foi tardio, né? Eu disse na Câmara, foi tardio porque deixou-se a cidade chegar no ponto que está aí, né? Com várias complicações. Se a gente tivesse agido, se a Câmara tivesse agido lá em 2017, 2018, teria evitado todo esse caos vivido na cidade hoje. A gente isso precisa ser dito, né, que foi um caos que poderia ter sido evitado. Infelizmente, nós não conseguimos naquela época, porque não tínhamos o número de vereadores suficientes para processar a cassação, né, na época. E aí entrou-se, né, ele foi reeleito, a maioria da cidade já sabendo, pelo menos a gente tentava mostrar de todas as maneiras, né, os graves e grandes problemas que estavam sendo criados na cidade, né, os déficits absurdos de um ano a cada ano, né, gastando-se mais do que arrecadava o município, então sempre ficando com déficits enormes. Foi quando, agora, né, em 2024, depois de 7 anos de um governo que deixou a cidade, né, dessa maneira, nesse caos completo, que a gente conseguiu realmente mais 2 vereadores para fazer a cassação do prefeito. Até então a gente não tinha o número suficiente, então era só desgaste. Então iniciou-se o primeiro pedido, né, de comissão processante, foi quanto às diárias de viagens, né, que estavam absurdas. A gente percebeu lá que em momentos, enquanto os aposentados do IPREME estavam com pagamentos atrasados, né, ficava 15, 20 dias, até quase 30 dias sem receber pagamento. O prefeito estava pegando diárias absurdas, né, injustificadas, maiores do que o valor legal que deveria. Então iniciou-se essa comissão processante, né? Foi a primeira abertura de comissão e foi a que levou à cassação dele, né? Real mesmo. As outras 2, a segunda, eu não estive presente no momento, porque eu já sabia que não ia entrar, e eu já sabia que essa primeira ainda estava nos trâmites,
que poderia ainda que eu imaginei que era a que realmente ia conseguir caçar o prefeito. Sim. Aquela primeira, porque ela foi toda realizada da forma correta, passo a passo seguido, né? A comissão instituída, né, na época fez o trabalho de forma que ele não conseguiria sair fora dela. Todos os pingos nos is, né? Todos os pingos nos is, todos os trâmites legais seguidos da forma correta, né? E ele foi cassado, foi retirado, conseguiu liminar, retornou e depois realmente saiu, foi pela primeira cassação, né? A segunda que eu não compareci, e inclusive fui muito julgada por várias pessoas, né? Eu já sabia que não ia conseguir cassar por aquela, a terceira também não, né? Porque não tinha número suficiente para votação, os trâmites legais de tudo que eu conferi não estava conforme o que precisava ter, porque para cassar o prefeito é seguido um decreto, é o decreto 201 de 67, da época ainda da como fala? Aquela época de perseguição da ditadura? Da ditadura, isso. Militar. Era da época, essa lei é da época da ditadura militar. Né? Então, todos os preceitos têm que ser seguidos à risca, porque senão consegue eliminar e se livrar daquele processo de cassação. Então, é isso, né? É desgastante para as funcionárias da Câmara. A gente tem lá na Câmara, né? Hoje tem a Aline, tem a Gisele e a Adriana, são funcionárias muito dedicadas, muito competentes. Sim. E às vezes as pessoas de fora pensam que é só ali os vereadores e a assessoria, mas elas fazem um trabalho e de bastante relevância e assim foi muito pesado, bastante pesado, né? Eu achei que foi tardio, né? No final eu já pensei, vale a pena ou não vale a pena, né? Caçar o prefeito. Hoje eu ainda avalio, eu paro e avalio, valeu a pena. O que aconteceu pós isso melhorou a cidade de fato, né? Ou não melhorou? E muitas vezes eu penso que não melhorou. Tinha um recurso para investimento na água de 1.200.000, né? Onde alguns vereadores diziam não pode perder esse recurso, né? Quando o Rodrigo entrou, né? Vamos deixar o Rodrigo, não vamos seguir a lei que fala que tem que ter novas eleições indiretas, porque senão vai perder esse recurso e tal. E no final a gente já estava assim, convencido que ficar mexendo muito poderia piorar a situação. Mas é fato que não adiantou, né? Esse recurso foi perdido. E é um recurso assim que eu vejo, era um recurso de investimento em infraestrutura e abastecimento de água para as comunidades rurais que sofrem hoje com isso, né? Então ele foi perdido, não adiantou, né? O Rodrigo ter ficado sem ter novas eleições, porque o recurso foi perdido. Infelizmente, hoje a gente sofre aí com a falta de água, essa falta de infraestrutura nas comunidades rurais, né? Então, assim, é esse o processo. Eu estou lembrando de algumas coisas, né? Foi um processo muito longo. Sim. Tem muitas idas e vindas aí, muitas passagens aí, né? Nos bastidores, e que às vezes a gente não consegue lembrar de tudo. Sim. Antes de passar para o Célio Antônio, você falou que essa lei aqui da Câmara desde a ditadura militar, nessa época, 60 e pouco, 64. 67. 67. Sim. Há um projeto aí de renovação dessa lei, desse decreto aqui na Câmara, uma atualização para os tempos atuais hoje? Na verdade, isso é federal. É federal. Em todos os lugares, em todas as câmaras, em todas as prefeituras, quando vai caçar um prefeito ou um vereador, tem que se usar esse decreto. Sim. Sabe, eu até já perguntei também, foi uma curiosidade minha com a nossa assessoria, mas aí não parte da Câmara, não parte aqui da Câmara. Entendi. Isso envolve toda uma outra esfera para que seja alterado e mudado esse decreto-lei. E eu penso que como é uma coisa muito
polêmica, Sim. né? Então parece que se evita trabalhar nesse sentido. Verdade. Célio Antônio, perguntas? Olha, eu vou perguntar para a Patrícia o seguinte: Patrícia, qual a diferença que há hoje da Câmara, dos vereadores de hoje, para os vereadores da gestão anteriores? Qual a diferença que está tendo? Para melhor ou para pior? Eu penso que é melhor. Sempre cada Câmara é melhor do que a outra. É porque eu vejo assim, todos nós temos falhas. Temos acertos e temos falhas, né? Eu vejo essa Câmara de uma forma muito positiva, a Câmara hoje. Nós temos lá, né, eu enquanto vereadora mulher tenho que puxar eu já ia tocar nesse assunto para o nosso saco aqui, né? Entre aspas, nós temos hoje na Câmara 3 mulheres vereadoras. Faz parte da história também, isso é histórico, porque tanto aqui em Auma quanto em outras cidades a gente não tem esse número de vereadoras. É claro que o nosso sentimento enquanto representatividade é que tenha cada dia mais mulheres. Eu espero que num próximo mandato tenhamos 4, ou pelo menos que a gente possa manter 3 mulheres, né? Que não seja eu, que seja outras mulheres, que eu acho que a gente tem que estar dando sempre oportunidade para novas lideranças. Então, assim, já tem um ganho de ter-se, a meu ver, de ter-se 3 mulheres. A gente participa, né, de cursos, no dia mesmo da diplomação, da posse, lá na FEM, a gente percebeu, eu ficava de olho ali na hora que iam chamando os vereadores, que tem 3 mulheres só em uma. As outras é uma mulher, sim, 2 mulheres. Mas por que, né, tem poucas mulheres na política, assim, no geral, Patrícia? Eu acredito que é por questão histórica mesmo. A conquista da mulher, ela passa por anos de história. A mulher não tinha direito nem a votar. É verdade. Né? A mulher não tinha direito nem de tirar seus documentos, de ter seu título e nem votar. Então foi concedido à mulher o direito a votar, para depois ela ter o direito a candidatar. Então, assim, é tudo um processo muito lento. Então, eu vejo isso como prejuízo. Hoje, a gente tem que ter, para montar os partidos políticos, tem que ter no mínimo 30% de mulheres. Aí tem pessoas que falam, porque isso dá uma certa dificuldade. Os partidos têm dificuldade de montar as chapas por dificuldade de conseguir mulheres, né? Então tem essa questão histórica que vai evoluindo aos poucos, e tem a questão também da mulher, às vezes, temer ser colocada muito ali à frente, como alvo, né? A gente, quando nós mulheres, né, homens também, entram para a política, a gente vira ali vidraça, né, mesmo. Sempre tem críticas, sempre tem exposição. O que a gente faz, ou as atitudes que a gente toma na nossa vida fica sempre muito exposto. Então eu vejo que muitas mulheres pensam nisso, né? Eu não quero minha vida exposta, eu não quero que todos, né, tenham acesso às minhas coisas, né? Então, assim, eu vejo que é um obstáculo que vem sido escalado. Eu acredito que a gente tenha que trabalhar para transpor esses obstáculos e mostrar para as outras mulheres que a gente fica realmente exposto, mas isso não é uma coisa do outro mundo, né? A gente vai vencendo esses desafios aí, né, e se colocando, e a gente tem o apoio da família, né? Eu tenho o apoio da minha família, tenho o apoio dos meus filhos, né, das pessoas que me conhecem. Não é de hoje, as pessoas sabem que o que a gente está fazendo aqui na política não é agora pela política. Nós temos já uma história aí, né, eu, por exemplo, como professora, né, como diretora, como secretária, e não é por causa da política que a gente vai se deixar, né, vai abaixar a cabeça e vai deixar levar. Vamos enxergar as coisas positivas, o que a gente tem para agregar, para ajudar, para auxiliar, e eu tenho certeza que na nossa comunidade nós temos muitas mulheres que não estão lá na Câmara e que poderiam estar e fazendo um excelente papel. Sim. Como temos homens também. Excelentes candidatos que colocam o nome, infelizmente
né, não conseguiram se eleger, mas que não podem também desanimar, tem que continuar persistindo, insistindo, porque eu vejo que essa renovação é importante. É importante essas novas lideranças estarem à frente de nossa cidade. Muito bom. Para nossa audiência rotativa, estamos recebendo aí a Patrícia, né, vereadora, presidente da Câmara, primeira-dama aqui no nosso Renascer Cultural. Se você quiser participar, pelo nosso WhatsApp pode mandar perguntas. O Pablo Alexandre, o nosso produtor, está na retaguarda aí pegando todas as perguntas no 996 97 31 31. Patrícia, chegou uma pergunta aqui agora sobre a educação, né? O que você acha da educação tradicional? Você acha que o ensino no Brasil está atrasado em termos tecnológicos? A pergunta de ouvinte aí da Renascer. Sobre a educação, a gente precisa evoluir bastante, né? A gente precisa evoluir enquanto município, enquanto estado, enquanto federal, né? Enquanto país. A gente ainda está engatinhando no sentido aí da evolução da educação. Nós temos aqui no município bons resultados de IDEB, que já foram alcançados em anos anteriores, mas temos ainda muito que avançar, né? Mas assim, em comparação às escolas de outras cidades, de outros municípios ou até do estado, eu falo que a educação aqui, né, da educação infantil, do 1º ao 5º ano, ela funciona muito bem. Os alunos têm saído com uma boa base. Temos problemas, temos desafios a serem enfrentados quanto à alfabetização na idade certa, que precisam ser enfrentados e já estão sendo. É preciso fazer a ampliação do atendimento na educação infantil. A educação infantil hoje não atende nem 50% da demanda que deveria atingir, mas a gente percebe que há esses cortes no trabalho. A gente, até 2013, nós não tínhamos uma única escola de educação infantil no município. Os alunos eram atendidos todos na escola José Maria Alquimim, junto com o 1º ao 5º ano. Então, a criação do CEMEI foi uma evolução, mas ela não foi evoluindo ao longo desses 8 últimos anos. Não houve evolução nesse sentido. Sim. E precisa evoluir. Marcos de Oliveira Azula. Já tá na escuta lá, né? Tô até chamando ele do super prefeito, né? Que pegou a cidade daquele jeito, rapaz. A cidade, graças a Deus, ela vai progredindo e voltando ao normal. A engrenagem andando devagarinho. Respirando os bons ares, Fabrício. Tanto é que a festa 1º de maio ali no Trabalhador foi linda, né? Depois de muitos anos, né? Depois de muitos anos, não tinha acontecer nada. E o que eu digo, hein? 2 anos atrás, o que eu sofri ali naquela coisa ali, meu Deus do céu. Me livre. Só isso? Só, né? Só pra passar rapidinho. Tem que mandar um abraço pro pessoal da APS, né? Isso. O professor Xavier, o Toninho, que é o meu professor Xavier. E toda a equipe da APS Materiais de Construção. Um abraço pra Teca, pra Paula, pra Isa e pra Frávia, né? As mulheres lá da APS Materiais de Construção. Certíssimo. É isso aí, deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá da Trevo, Floricultura e Madeireira também, ao Anderson e toda a equipe também, né, os nossos apoiadores aqui da Rádio Renascer FM. Mandar um abraço aí pro DJ Dor, também grande DJ Dor, um abraço, ligadinho aí na nossa programação. Ao Luan, né, da dupla Luan e Dionísio também. Alô Luan, lá em Cachoeira da Prata, pessoal de Cachoeira aí sempre ouvindo também a nossa programação. Mandar um abraço pra minha mãe, né, Dona Helena, Dona Lala, ouvinte aí também. Já deixei o radinho lá no jeito pra ela, pra não perder, né. Na internet eu não consigo ouvir, então deixei o radinho lá ligado pra ela ouvir. Um abraço, viu, mãe? Obrigado pela audiência. Eu sempre brinco aqui, né, que é a única pessoa que eu sei que eu tenho certeza que tá ouvindo a rádio é minha mãe, pelo menos ela, né? Um abraço pra ela, obrigado pela audiência. Patrícia, tem abraço pra alguém? Eu gostaria de mandar um abraço, sim, e mandar os parabéns para toda a equipe responsável pelo dia 1º de maio, a Festa do Trabalhador, o diretor de cultura Giovanni Paturi, juntamente com a Marlene, que veio agregar o setor de cultura, o Bruno, diretor de esportes, com toda a sua equipe, né? A Jennifer, o Léo, o João Pedro, o Tchó, toda a equipe, não vou citando nomes não, que eu vou esquecer. A Secretaria de Saúde, na pessoa do Felipe, da Tainara, que estava com toda a equipe da saúde, fazendo o trabalho lá na Manga, a equipe da educação, na pessoa do Carlito, né? Juntamente aí a educação está junto com a cultura.
a equipe da assistência social, da Rejane, secretária Rejane, a diretora do CRAS, o diretor do CRAS Ferdinando, a diretora da assistência Rosalice, o pessoal da empresa que veio fazer o cadastramento. A direcional, né? A direcional. Isso. Eu estive conversando lá com o diretor, ele disse que tem 400 vagas, então aproveitar para divulgar aqui, né? Ele falou que precisaria de pelo menos 10 ou 15 pessoas para ele colocar uma van para buscar e trazer todos os dias. Com muitos benefícios, viu, Tchuma? Muito bom. Vários benefícios. Então, parabenizar toda a equipe, os barraqueiros, os feirantes, né, que participaram lá do evento, abrilhantaram o evento. A equipe lá do Maitai fez o trabalho, o Jean com a funcional, turma lá, né? do Funcional, o Isso. Movimento em Auma, a Rádio Renascer, que esteve presente lá fazendo a transmissão, né? Então foi uma festa maravilhosa, foi uma festa bastante, teve movimento na Manga o dia todo, então é toda uma equipe trabalhando aí para realizar essa festa, né? Agradecer aí o prefeito Zula, o vice Toninho, que estiveram presentes lá e proporcionaram esse momento, né, para todos os trabalhadores. E dizer que é isso, colocando a cidade para funcionar. Eu ouvi lá, vou dizer, né, que se as pessoas que fizeram essa crítica construtiva, né, vai saber que eu estou atenta a isso. Recebi lá no momento da festa 2 críticas construtivas que eu não passei nem para o prefeito, nem para os secretários, mas eu vou passar, né, dizer a essas pessoas que a gente está aberto, né, a administração aí, eu enquanto Câmara, de estar aí ouvindo e levando de forma a sempre estar melhorando, né? A gente precisa estar ouvindo críticas também para ir melhorando e aprimorando cada dia mais. Então, assim, agradecer a todos aí pelo empenho nesse dia. Era o Dia do Trabalhador e todos esses trabalhadores lá fazendo uma homenagem aos trabalhadores. Foi muito Parabéns, bom mesmo. foi uma festa muito bacana. Foi mesmo. Deixa eu divulgar aqui também, gente, que vai ter o jogo hoje do Mineiro Módulo 2, né? Vai ter o Ipatinga Futebol Clube contra o Democrata, né? Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, com transmissão aqui também da Rádio Renascer FM, hein? Vamos estar juntos aí, retransmitindo, né? Diretamente lá de Sete Lagoas, com a narração do Thiago Henrique. Alô, Thiago Henrique, um abraço, viu? Junto com o Silva Júnior, Marcelo Aguiar também, toda a equipe aí vai estar transmitindo esse jogo e a Rádio Renascer FM retransmitindo essa transmissão do jogo Ipatinga e Democrata nesse 3 de maio às 16 horas na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. É o Mineiro Módulo 2, o futebol também aqui na Rádio Renascer FM. Um abraço, viu, Thiago Henrique? Deixa eu ver aqui o que é mais aqui. Até o Giovanni mandou aqui pra gente também, né, passando para parabenizar a Rádio Renascer pelos trabalhos na quinta-feira, né, na Festa do Trabalhador, e também parabenizando aí a Patrícia, vereadora, pelo bom trabalho que é feito pela nossa presidenta aí na Câmara, né, o Giovanni também mandando um abraço para você, viu, Patrícia? Muito obrigada, Giovanni, um abraço. Vamos aqui com algumas perguntas, Patrícia, a gente falando aí na parte da educação e da política, tudo misturado aqui as perguntas, né? Você acha que a escola em tempo integral é um caminho para o progresso aí do ensino em nosso país? É uma questão também um pouco polêmica, mas o que a gente percebe dos países que estão evoluindo e que estão tendo os melhores resultados nos testes de educação são os países que já têm mais de 90% do seu ensino de forma integral. As crianças estão na escola pelo menos 7 horas por dia. Então, assim, eu vejo que às vezes tem críticas no município, tem alguns pais que têm uma certa resistência a deixar o filho na escola nesse período integral. Então eu vejo assim que a gente precisa ir adequando, a gente precisa ir ouvindo essas críticas e melhorando esse ensino, porque o que nos apontam os estudos e as pesquisas é que o diferencial
é o ensino integral, porque a criança tem essa aula, né, explicativa com os professores no período da manhã. No período da tarde, ele vem ali já para as oficinas, fazendo o dever de casa, fazendo o trabalho de reforço escolar e essa outra parte toda aí de esporte, né, oficinas de raciocínio lógico também. Então, assim, é o caminho. Agora, a criança que tem em casa uma estrutura que consegue compor todas essas áreas, aí a gente fica pensando, olha, realmente essa criança, se a gente for avaliar, ele não precisa muito de um ensino integral. Porque ele vai para a escola de manhã, ele chega em casa à tarde, ele tem alguém que orienta no dever de casa, ele tem alguém que o proporciona praticar um esporte, que o ajuda a fazer uso da tecnologia de uma forma positiva. Então, talvez para esse aluno não faça tanta diferença o ensino integral. Sim. Mas nós sabemos que a realidade das nossas famílias não é essa. Eu, por exemplo, eu tenho mais tempo com os meus alunos do que com os meus filhos. Sim, sim. Então, e é a realidade da maioria da nossa população. Ou porque as mães, às vezes, não estão, mãe ou pai ou um irmão, né, mais velho, não está em casa para orientar, né, o filho ou o irmão, porque já está trabalhando. Né? E às vezes o pai e a mãe trabalham ali o dia inteiro. Quando chega em casa, a mulher, por exemplo, a gente sabe, tem as obrigações da casa, que 90% são para a mulher realizar, e muitas vezes a orientação do filho também cabe à mulher. Eu, assim, não é 100%. Eu sei que tem pais que trabalham o dia inteiro, que chegam em casa, que auxilia nas tarefas de casa. Eu acredito muito que cada época que passar, eu acredito que possa ter mais homens com esse perfil. Sim. De pensar que precisa auxiliar nas tarefas de casa, precisa auxiliar os filhos, né? Mas hoje a nossa realidade, eu posso dizer que 80, 90% são as mulheres que fazem esse trabalho. Então a mãe já chega em casa, ou o pai, já cansado do serviço do dia inteiro, e tem as tarefas de casa. Então a orientação ao filho fica meio que compartilhada entre essas tarefas, né? Então muitas vezes não consegue fazer essa orientação. E agora, sem o uso, não podendo utilizar o celular dentro da escola, as crianças que estão no tempo integral vão ficar ali 7, quase 8 horas sem o uso de tela. É verdade. Então chega em casa, já está com o dever pronto, já está com o reforço escolar já realizado, aí sim ele pode ali ter um tempo de tela, um tempo para manusear o celular, né, para jogar, para brincar. Então, assim, eu sou sim favorável ao ensino integral, mas eu reconheço que a gente precisa trabalhar para uma reestruturação desse ensino, para que possa, de fato, fazer um trabalho efetivo. Legal. Tem mais perguntas. A Célia, né, lá do 1º de maio, a Célia de Marco Túlio, né? Grande Marco Túlio, um abraço. Todos aí do Materiais de Construção 1º de maio, tá mandando a seguinte mensagem. Vou ler do jeito que tá aqui. Parabenizar a vocês pelo excelente programa e parabenizar essa mulher de fibra, que é a Patrícia, mulher que nos inspira o tempo todo. Sou sua fã e acompanho com muita admiração o seu trabalho. A Célia de Marco Túlio mandando para você, Patrícia. Muito obrigada, Célia. Um abraço também. Você que é também uma mulher de fibra, assim como várias outras da nossa cidade. Já que ela falou de inspiração, eu já emendo com a pergunta aqui. Qual é a sua maior inspiração na vida, Patrícia? Profissional e pessoal? Vou deixar essa aqui primeiro, que eu já ia emendar com outra. Mas qual é a sua maior inspiração na vida? Sendo professor e política, você pode dividir essa razão aí dessa pergunta. Qual é a sua inspiração? A minha maior inspiração, né, a minha fonte de inspiração realmente é a minha mãe, né, a Maria de Lourdes Pereira Araújo, uma grande mulher. Me inspiro muito nela. É uma mulher que criou 12 filhos,
né? Ela se casou aos 15 anos de idade com meu pai. Com 16 anos ela já teve o primeiro filho, né, o meu irmão Geraldo. E de 1 ano e meio, ou no máximo 2 anos, foi tendo filhos, né? Então eu sou a 12ª filha, sou a filha caçula. Então ela iniciou aí aos 16 anos com o primeiro filho e encerrou aos 43. Então é uma vida dedicada à família, uma vida dedicada ao trabalho. Ela também era professora. Quando ela se casou com o meu pai, ela estava no primeiro ano do ensino médio, que era da escola normal, era o Regina Passes, antigamente em Sete Lagoas. E ela se casou, começou a lecionava, e só que foi tendo filho e não estudou mais. Então chegou num ponto que ela iniciou, ela sendo a mais graduada, porque naquela época, tendo a 8ª série, já podia lecionar. E ela, com o primeiro ano, ela era mais graduada. Entendi. Mas como ela não continuou os estudos, ela teve que ser, tipo, rebaixada. Entendi. Ela teve que voltar a ser servente escolar. E assumiu essa função com muito gosto, fazendo o melhor que podia, né? Porque para criar 12 filhos não foi brincadeira para ela. E uma mulher muito alegre, muito comunicativa. Se eu tiver um terço dela, eu já ficaria muito feliz, muito satisfeita. Ela tinha esse amor pelos filhos, essa adoração, né? Às vezes eu ficava conhecendo pessoas que já me conheciam por ouvir ela falar, né? A minha filha isso, a minha filha aquilo, minha filha. Então, assim, um grande incentivo. Ela foi, assim, uma grande incentivadora em minha vida. Eu lembro que eu disse que eu fui fui a única filha que teve a oportunidade de estudar na época certa, né? Os meus outros irmãos não tiveram, porque era tudo muito caro, pagava-se o livro escolar. Naquela época, é importante os jovens ouvirem aí, as crianças, naquela época, o livro didático era pago. Era pago, eu não cheguei a estudar, existia o programa né, do livro didático tudo gratuito. Tinha que comprar 7 livros. Exato. Né? A gente morava no Riacho do Campo, aí depois que a gente veio morar aqui, então tinha passagem de ônibus de linha, porque não existia o transporte escolar para transportar, né, as crianças aqui até a escola. E 2 horários só de lotação também, né? Sim, de ônibus. Sim. Então os meus irmãos não tiveram oportunidade e ela sempre me lembrava isso. Então eu vim carregando nas costas esse peso de dar o meu melhor, e eu vejo que é por isso que tudo que eu assumo, eu tento dar o meu melhor, porque eu precisava dar o meu melhor, porque os meus irmãos não tiveram oportunidade. Então, assim, nunca tive uma nota vermelha no boletim, sempre nota azul. Eu me lembro que a primeira prova aqui na Antônio Olímpio França, que chamava Messias Antônio, nós chegamos atrasados para estudar, com uma semana de atraso. Então, teve uma primeira prova, e nessa prova eu perdi média na prova. E então, quando eu cheguei, mostrei para ela, né, a prova, que tinha que mostrar a prova. Ela falou: mas você perdeu média na prova, eu não aceito isso. E isso não pode acontecer. E assim, para mim foi um choque, porque eu pensei que ela ia me acolher e dizer: vocês chegaram depois que já tinham começado as aulas. Eu esperava isso. E, no entanto, eu recebi foi a cobrança, e desde então, nunca mais. E falei com ela: nunca vou ter uma média perdida, e nunca tive, e sempre essa responsabilidade. Né? A minha irmã, a Gislene, todo mundo conhece, é professora no CEMEI. Ela também é professora hoje, mas ela se formou professora já depois de ter casado. Né? Ela estava tendo o EJA aqui no município. Eu comprei os cadernos para ela, matriculei, ela falei: você vai estudar. Mas já era casada, já tinha filhos, né? Então, assim, a gente carrega essa responsabilidade. Né? E eu estou dizendo isso aqui para servir também, a gente está falando de inspiração, para servir também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que estudar,
se dedicar aos estudos deve ser uma prioridade, né, na vida da criança, do adolescente, porque com o estudo você consegue alcançar seus sonhos, se você acreditar. E assim, temos várias inspirações, né? Eu tenho várias inspirações aqui, me inspiro muito na Leninha, não esqueço, foi a primeira vereadora mulher do município, né? Então é fonte de inspiração para a gente também. E várias outras mulheres, a paneleira, a Nica, é grande inspiradora. A gente morava, né, quase em frente à casa dela, então uma vida de trabalho, de dedicação, de arte. E não vou citar mais pessoas porque vou estar esquecendo de algumas, né? E assim, lá na Câmara eu tenho, assumo também como missão, nós temos alguns trabalhos que a gente precisa realizar. Por exemplo, eu recebi de uma associação de moradores, né, do Riacho de Areia, a solicitação de adequação, de acessibilidade da Câmara. Isso, eu ia tocar nesse assunto agora com você. A Câmara não tem essa acessibilidade para, né, o cadeirante, pessoas com pouca mobilidade. Então é preciso resolver essa questão. É inadmissível, né? Estamos aí no século XXI e ter um ambiente público que tem que ser a casa do povo, a casa de todos, sem acessibilidade. Mas a gente já está tomando providências nesse sentido. Existe todo um trâmite legal. O prédio que a Câmara funciona não é da Câmara, é da Prefeitura. Então nós já enviamos, né, a Câmara já enviou para a Prefeitura uma solicitação de posicionamento ou de doação do prédio para a Câmara ou de doação de um terreno para que a Câmara possa construir a sua sede, né, de forma independente e com toda a acessibilidade, para dar a oportunidade para todas as pessoas estarem acessando esse ambiente aí, né, que realmente tem que ser cada dia mais a casa do povo. Exatamente. Antes de passar para o Célio Antônio aqui, mais uma pergunta para você, Patrícia. Projetos futuros aí da Câmara, projeto seu, tem algum assim grandioso que possa, além desse, né, da Câmara que você citou aqui agora, tem outro grandioso aí que pode modificar grandiosamente a vida do inhalmense? Nós temos projetos na Câmara, nós temos aí essa meta, né, essa questão de definição do prédio da Câmara, a sede da Câmara. A gente precisa trabalhar nisso e planejar os recursos da Câmara para que a gente tenha condições de efetivar. Nós temos lá o projeto favorável ao autismo, né, da autoria da vereadora Lorena. E agora, importantíssimo. Agora veio também um acréscimo com o vereador Elber, também trazendo benefícios aí para as crianças, né, do TEA. Temos o projeto do arborismo, que foi aprovado também já em primeiro turno na Câmara Municipal, vai para o segundo turno. É um projeto, não é um projeto grandioso, mas é um projeto de grande relevância, porque a gente percebe que a cidade ela não tem esse conforto, de natureza? O calor, né? Essa proteção térmica, esse conforto térmico. Sei. Nós não temos aí uma cidade planejada no quesito de árvores, né? No meio ambiente. Sim. Então, assim, esse projeto ele vai ser plantada, está autorizando o executivo a plantar árvores nos passeios da cidade, com todo o estudo, né, para a escolha dessas árvores. Que não sejam árvores que vá danificar os passeios, né, e prejudicar o tráfego das pessoas, né, o tráfego, e vai trazer, né, esse conforto térmico, vai trazer essa proteção aí ao meio ambiente e vem também favorecer as pessoas que se prontificarem em cuidar dessa árvore, né, que será plantada do lado correto, isto é, contra a rede, né, de energia, para que não
atrapalhe, né, a toda a fiação e nem a luminosidade, que às vezes muitas árvores estão cobrindo aí a questão da lâmpada e deixando a rua escura. Então é um projeto de relevância. O morador que se dispuser a cuidar dessas árvores, ele pode ter benefícios, né, com descontos aí no IPTU, na água. Adotando uma árvore, né? Isso, adotando uma árvore. Já temos pessoas que adotam praças. Exato. Podemos ampliar para a adoção das praças da nossa cidade também. Seria muito bom. A gente sabe, né, que nós temos uma população muito acolhedora e que basta ter o incentivo para que realmente abrace causas e que sejam relevantes. Eu falei na Câmara e repito, eu sonho com uma cidade bem cuidada, bem organizada, né, com as ruas recapeadas, o meio-fio pintado, com árvores florindo, árvores frutíferas, né, uma do cidade, jeito que era antigamente, né, Patrícia? Do jeito que já foi. Já foi, né? E às vezes num quesito, às vezes um pouco melhor no sentido de ser planejado o tipo de árvore e no lado correto, né? Imagina só, né, a gente chegar na esse e já ver essa organização, essa limpeza, essa beleza e esse conforto térmico e esse bem-estar, né, de respirar um ar mais puro, né, com mais qualidade. Teria um projeto assim relacionado a entulhos na rua, que às vezes a gente vê o pessoal jogando resto de construção, né, no passeio, entulho, a pessoa faz uma limpeza ali no terreiro, que aqui em Alma tem muitas casas com terreiro muito grande, e joga na rua, até na porta da casa da pessoa. Às vezes tem até uma plaquinha lá escrito não jogue lixo, mas a pessoa joga o lixo mesmo assim. Tem algum projeto relativo a isso, Patrícia, dessa limpeza e de inibir um pouco a pessoa de colocar esse entulho na rua? Tramitando na Câmara hoje em dia não tem, mas é um projeto muito importante, muito necessário, essa conscientização das pessoas. Eu acredito que a Prefeitura deve caminhar nesse sentido, porque também a população precisa ter essa credibilidade de saber que ele pode, por exemplo, hoje ele pode se planejar. Exato. Ele precisa de saber que se ele se planejar, a prefeitura vai atender. Por exemplo, eu estou precisando fazer uma limpeza aqui no meu quintal, né, aqui dentro da cidade. Então, eu posso, por exemplo, buscar, né, a prefeitura, o setor de cadastro ou mesmo o setor lá de infraestrutura e obras e combinar, né, já fazer essa combinação. Olha, exatamente, que dia que eu posso estar fazendo essa limpeza no meu quintal e colocar esse entulho na rua que vocês vão recolher. Né, eu acredito que as coisas vão caminhar para esse sentido. A cidade já começou a ser recuperada, essa operação tampa buracos e essa limpeza aí dentro da cidade, a melhoria nas estradas rurais. Então eu acredito que a partir de agora a população já vai colocando fé e credibilidade que ele já pode começar a fazer isso. Ele já pode fazer esse agendamento com os setores aí da prefeitura para fazer essa limpeza, para ele não ficar com o seu quintal sujo e também não colocar esse lixo na rua em um dia que não é o dia da prefeitura recolher ou que a prefeitura esteja com os trabalhadores em uma outra tarefa que não possa recolher naquele momento. Isso. Ele combinando e agendando, ele pode colocar que a prefeitura logo em seguida vai pegar para ir recolher, né? Então eu acredito que as coisas vão caminhar nesse sentido, tanto no sentido da população acreditar que pode fazer dessa maneira, quanto a prefeitura também ter condições de fazer esse atendimento. Esse recolhimento de materiais já houve em outros mandatos do prefeito Zula, né, onde tinha uma combinação. Se o entulho está mais tempo ali na rua, a prefeitura recolhia, levava para um lugar próprio e quando a pessoa precisava, devolvia, né, fazia tipo um empréstimo ali. Exato. Né, e sem falar que muitas vezes o morador nem vai utilizar mais, doa aquele material. Para liberar o passeio ali, né?
para liberar o passeio, ou às vezes ele pode ser até doado para uma pessoa carente, para assistência social, dar essa assistência às pessoas que precisam de melhoria em suas casas, né? Eu até tive bastante reclamação nessa semana passada de entulhos no bairro Milagres. Né? Uma moradora me solicitou intervenção devido a umas telhas estarem há bastante tempo no passeio. Sim. E aí apareceu cobra. Escorpião, né? Então, aparece direto. Isso, pode aparecer. Então, assim, é importante as pessoas terem essa aceitação e, se não tiverem condições de remover aquele entulho, solicitar, né, lá o setor de cadastro da prefeitura, esse auxílio para retirar esse material também. Ou autorizar, quando a prefeitura estiver fazendo esse trabalho, ter essa aceitação. Verdade. Né, de retirar, porque isso é benéfico para toda a população. Exatamente, que aí vem a época de chuva, cai no bueiro, entope os bueiros todos, é complicado. Pode acontecer proliferação de doenças também. Com acúmulo de lixo, né, a dengue. Exatamente. Então, é benéfico para todos essa limpeza e essa retirada de materiais. Exato. Célio Antônio, perguntas? Tem uma pergunta que a Cássia Regina está fazendo para a Patrícia. Eu vou até tentar amenizar essa pergunta um pouquinho, para não ser uma pergunta forte. Ela está perguntando, Patrícia, como é que você se relaciona com os vereadores da oposição, você sendo esposa do atual gestor? Amenizei a pergunta, viu, Fabrício? Sim, tá certo, Célio Antônio. Deu para entender. O relacionamento, ele é muito profissional, em primeiro lugar, né? Bastante profissional e também cordial. Como presidente da Câmara, eu tenho a função de definir as pautas das reuniões, né? É uma atribuição do presidente da Câmara. No entanto, eu não atuo de forma a preferir um requerimento ou outro, um projeto de lei ou outro. Nós temos os trâmites legais da Câmara, né? O dia de chegar os requerimentos, os projetos de lei, tem a data para que a assessoria, esses requerimentos, esses projetos não chegam diretamente para mim, chegam para a procuradora da Câmara, e onde ela faz a análise, leva essa análise também para a assessoria jurídica, para que esse requerimento seja feito, e todos eles são colocados em pauta, sem preferência porque é da oposição ou porque é da situação. Então, e todos os funcionários da Câmara, toda a assessoria, as funcionárias internas, elas podem estar ouvindo aí e não me deixam mentir. Desde a primeira reunião que eu tive com elas, a fala foi essa: aqui todos os vereadores, toda a população que acessar e solicitar um serviço aqui da Câmara devem e têm que ser atendidos da mesma maneira. E essa mesma maneira é a melhor maneira possível. Então, assim, o tratamento é profissional, da mesma maneira que eu trato um vereador da situação, o vereador também da oposição, mesmo porque, como eu já relatei aqui, eu sofri muito por ser uma oposição na Câmara, né? Sofri bastante. E eu não quero repetir, fazer a mesma coisa com os outros vereadores. Então, assim, se tem pedido de fazer curso, de área de viagem, não importa se é um vereador da situação ou da oposição, o pensamento é sempre o mesmo. E a maioria do serviço e dos trabalhos da Câmara não passam somente por mim. Passa por todos os outros servidores que, como eu já disse, desde a primeira reunião, independente da atuação, independente da fala, esse tratamento ele é profissional, e eu tenho essa noção, né, como eu já disse aqui também, vou repetir, eu estou hoje como presidente da Câmara, amanhã ou num próximo mandato eu não estarei mais, daqui a 2 anos, né, também, 2 anos. Porque a presidência da Câmara são 2 anos, então eu estou presidente da Câmara em 2025, 2026, 2027, 2028 já será outro presidente da Câmara, porque não pode ter reeleição.
Então, assim, é dessa forma que eu levo a situação. Quem convive comigo mais de perto sabe disso, né? Tem as provas disso, que é dessa maneira. E não vejo também reclamação deles nesse sentido, não. Ser esposa do prefeito, ser primeira-dama, para mim também não tem questão de status e de poder nenhum. É realmente compromisso e responsabilidade. Eu procuro, nesse sentido, estar ajudando a todos, ajudar todos que me solicitam, né? Estou precisando da sua ajuda aqui, Patrícia, nisso, o que você acha disso ou daquilo? Eu estou ali disponível para solicitar, não por ser esposa do prefeito, por ser cidadã inhaumense e querer que a cidade se reestruture, se reerga e avance. Então, o meu trabalho é nesse sentido. Independente de onde vier a indicação, de onde vier o requerimento, ele é sempre bem aceito, bem-vindo, se está dentro de todos os trâmites legais. Então, é muito tranquilo. Muito bom. Tem mais alguma para emendar? Só essa, até a minha amiga. Ô, Patrícia, você disse que 2 anos agora você é presidente da Câmara. Daqui 2 anos, um novo presidente. Aí tem uma eleição dentro da Câmara para eleger esse novo presidente, ou esse presidente já entra automático? Tem uma nova eleição. É realizada a oportunidade, o prazo para se montar, né, novas chapas, e aí as chapas são apresentadas e são votadas pelos 9 vereadores. Então, nós não temos quem que é o próximo presidente, porque passa por esse processo aí, né, de eleição realmente dentro da Câmara. Tem uma pergunta de uma amiga pessoal minha, a Luciana, ela tá ouvindo pela internet. Um beijo, viu, Luciano? Obrigado pela audiência. Foi o assunto que a gente conversou no off aqui, Patrícia, sobre as transmissões da Câmara na rádio. E ela tá perguntando exatamente isso, se seria possível isso acontecer. Eu até já conversei, acho que o Pablo também já conversou com você a respeito, mas se você quiser responder ao vivo, pode responder também, né, sobre essa transmissão, que tem a transmissão da Câmara no YouTube, e muita gente me para na rua perguntando se seria viável a transmissão da Câmara também, o áudio aqui na Renascer FM. Então, se você quiser responder do jeito que você me respondeu aqui para os ouvintes, fica à vontade. Sim. Eu vejo que a gente precisa cada dia mais caminhar no sentido de transparência em todos os sentidos. E o acesso. É muito importante a gente dar acesso às pessoas, né? A reunião da Câmara em se tratando, o que a gente está tratando aqui nesse momento. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Como o Fabrício já disse, nós conversamos aqui nos bastidores sobre isso. E assim, eu vou solicitar da assessoria jurídica, da contábil também da Câmara, sobre essa possibilidade, né? Se tem algum impedimento da Rádio Renascer fazer a transmissão aqui das reuniões. Não tendo nenhum impedimento e o investimento nisso sendo possível, tendo recursos financeiros da Câmara para fazer esse trabalho, eu acredito que vai ser um trabalho de relevância. Eu acredito que vai agregar muito se as reuniões forem transmitidas aqui realmente pela Rádio Renascer. Então, eu já vou levar essa solicitação para o jurídico da Câmara, vamos fazer a avaliação, vou fazer também a avaliação junto aos outros 8 vereadores, porque claro, as decisões precisam ser também compartilhadas, né? E, se Deus quiser, se for tudo, se não tiver problema nenhum, empecilho nenhum, com certeza a gente vai agregar isso, essa transmissão das reuniões aqui na Rádio Renascer também. Exato. Na Câmara hoje tem vereadores da zona rural também. Sim. Né? E como que tá essa situação, os olhos aí da Câmara para as zonas rurais, que também precisa, né? Nós estamos falando mais aqui de Inhaú, uma parte da cidade, mas tem as zonas rurais. Como é que tá essa situação, os olhos aí da Patrícia hoje para a zona rural? A Câmara, as zonas rurais estão bem representadas dentro da Câmara, tanto pelos vereadores que são da zona rural e quanto para os vereadores que são aqui da parte urbana da cidade. Existe um olhar
bastante atencioso às comunidades rurais. Eu vejo isso também pela prefeitura. A gente percebe aí, né, duas demandas urgentes da cidade, da zona rural, era essa questão das estradas rurais. Verdade. Onde foi aí dado manutenção em 100% das estradas rurais. A demanda prioritária dentro da cidade era essa questão da operação tapa-buracos. Então, assim, eu vejo que precisa melhorar, sempre tem coisas que precisam ser melhoradas. As comunidades rurais estavam muito esquecidas, muito abandonadas, e elas vêm agora com um olhar especial, aí tanto da administração quanto da Câmara Municipal, tanto pelos vereadores que representam, que são provenientes das comunidades rurais, quanto das urbanas, né? Nós temos hoje na Câmara 2 representantes de Maias, Isso. que é o Rogério de Maias e o Elber, né? O Elbinho dos Maias. Temos de quartéis também 2 representantes, que é a Cris dos quartéis e o Dão. Isso. E as outras comunidades, diretamente, nós temos também o Carlinhos, né? Carlinho da Vargem Grande, ele reside aqui na cidade. E nós temos um representante aqui também, né? Mas é representante de Vargem Grande, Carlinhos de Riacho de representa Janeiro, duas comunidades, né? de Riacho de Vargem Areia. Grande e Passagem Boa. A Passagem Boa também. O Riacho de Areia, ele está sempre atuando também. Mas tem aí o Célio aqui dentro da rádio, representando a comunidade da Vargem Grande, da Passagem Boa. Então, assim, eu vejo que a comunidade rural tem as comunidades que não têm representantes diretos, por exemplo, Barra de Inhaúma, mas os vereadores aqui da comunidade, né, da área central, se preocupam em representar a Barra. Sim. Os vereadores de quartéis, Cris e Dão, também representam a Barra de Inhaúma. E as outras comunidades também, que não tem aquele representante direto, mas estão ali, né? E eu aproveito aqui a oportunidade para colocar a Câmara Municipal, colocar em nome dos 9 vereadores à disposição, né, de todos da comunidade, aqui da área urbana, da área rural. Nós 9 vereadores estamos lá para representar realmente o povo. Emendando aí um pouquinho com a pergunta anterior, a gente precisa frisar, deixar claro que o legislativo e o executivo são poderes independentes, mas que devem trabalhar em harmonia. Então, assim, enquanto esposa do prefeito, enquanto presidente da Câmara, nós temos, eu tenho a parte de contribuição, como eu já disse, o que precisam, contam comigo, que eu posso ajudar, pode contar comigo, mas nós temos também essa independência também, né? Nós somos 2 pessoas, somos diferentes. A gente, né, eu estou falando eu e o prefeito e o Zula, a gente tem ideias comuns, mas temos ideias distintas também. Sim. Eu acredito que os secretários e alguns vereadores mais próximos sabem disso e vivenciam isso, né? Não é porque é marido e esposa que tem os mesmos pensamentos, tem aquela... pensa igual, agem igual, fazem igual, não é dessa maneira. E o que existe acima de tudo, além dessa colaboração, além dessa harmonia, existe um respeito muito grande. Até aqui eu vou, enquanto executivo, né? Daqui para lá eu já não vou, é o legislativo. E assim da minha maneira também. Até aqui eu vou, daqui para lá já é o executivo. Essa última reunião mesmo, nós tivemos algumas discussões na Câmara quanto à questão de diárias de viagens, que a gente está regulamentando as diárias de viagem dentro da Câmara. Sim. Porque a gente não tinha uma lei própria, a gente aproveitava a lei da prefeitura. E ela está... para os trâmites da Câmara, ela não está legal, não está bacana. Nós tivemos solicitações do Ministério Público e das assessorias de fazer a atualização. Entendi. E aí, no momento da discussão, foi citado algumas coisas referente à diária do Executivo. E a minha resposta foi que as diárias do Executivo é a cargo do Executivo.
nós podemos fiscalizar. Mas o que a gente está atualizando mesmo é a lei de diárias da Câmara. Por ser poder independente, nós vamos fazer essa lei também independente. Muito bom. E assim com todas as outras questões. Eu vou até onde, né, posso ir. E se a gente... eu procuro também ter essa... precisa de preservar. Né? Às vezes as pessoas vêm com algumas demandas para mim, eu imagino pensando assim... ela vai estar com ele mais tempo, ela tem condições, às vezes, verdade, de resolver essa questão. É onde eu procuro mostrar que o mesmo acesso, o mesmo não, às vezes as outras pessoas têm mais acesso. Porque a gente trabalha o dia todo. Né? No público aí, ele lá no executivo, eu no legislativo, na minha função de professora. Se nesse momento que é de casal, a gente... à noite, às vezes tarde da noite, sim, que a gente chega em casa. Se a gente for levar esses problemas da administração, do legislativo para discutir nesse momento, aí nós, né, podemos ter problemas aí pessoais nesse sentido. Então a gente tenta preservar muito, né, essa questão aí realmente de casal. Entendi. Na medida do possível. Na medida do possível. É aquele esquema, né? O trabalho só da porta para fora. Exatamente. Vida de marido e mulher. Exatamente. Tem que ser, né? Tem que segurar. Tem que segurar um pouquinho. Tem que equilibrar. Exato. Para a parte da saúde também, de olho também a Câmara na saúde de Inhaúma, que eu sei que chega muitas demandas aí da saúde, o povo aí de Inhaúma precisando bastante de remédio, essa coisa toda, né? Sim. Nós temos, né, várias solicitações, nós temos, recebemos vários pedidos, né? E a Câmara continua nesse sentido de fiscalização, sim. É claro que está um mandato recente, né? Tem muitos processos aí licitatórios acontecendo, de aquisições.